Vamos lá. Gênesis capítulo 37, eu quero ler inicialmente do verso 2 ao verso 5. Nosso tema está projetado: culpa e graça na família de José. Quero fazer um panorama dessa família, não é? Nós vamos partir desse texto, vamos apontar algumas lições desse texto, mas nós leremos também outros textos a partir de Gênesis capítulo 37. Eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler um pouquinho. A minha versão é Almeida século 21. Quem achou, pode dizer achei. Quem não achou, fala peraí. Todo mundo achou, né? Diz assim a palavra do Senhor. Estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso passaram a odiá-lo ainda mais. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós louvamos o teu santo nome por nos reunirmos nessa casa, nesta manhã. Teu povo se reúne aqui em volta da tua palavra, para receber dela consolo, encorajamento, instrução, mas também exortação, Pai. Nós pedimos que o Senhor fale com cada um de nós da maneira que o Senhor quer tratar individualmente nessa manhã. Que a despeito das minhas muitas limitações no falar e das limitações dos meus irmãos no ouvir, que o teu Espírito Santo faça obra na vida do teu povo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas, meus irmãos, que mais me impressiona na Escritura é o fato de que ela não oculta a realidade da vida. A Escritura é muito realista quando vai tratar dos aspectos da vida. Os personagens bíblicos, inclusive aqueles que executaram grandes tarefas dadas por Deus, são apresentados não como semideuses, não como super-homens, mas como homens comuns, como nós, com suas crises, homens que tiveram suas fraquezas, suas dificuldades, seus problemas. E em um plano mais aberto, se a gente for observar, isso se aplica não só ao indivíduo, mas também às famílias. Há inúmeros relatos de famílias imperfeitas na Escritura. Se você pegar, por exemplo, lá em Mateus, a genealogia de Jesus, você vai ver que haviam problemas na genealogia de Jesus. Famílias disfuncionais dentro da genealogia do próprio Jesus. Então, perceba que essa questão de ter uma família imperfeita, com problemas, isso não é um privilégio só seu. Não é um privilégio só da nossa família. Grandes homens de Deus viveram em um ambiente familiar problemático. E quando nós olhamos especialmente para a vida dos patriarcas, a partir de Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 36, por exemplo, nós vemos que esses homens escolhidos por Deus para formar e para conduzir o povo da aliança fraquejaram no ambiente familiar. Tanto Abraão como Isaque e Jacó, homens escolhidos por Deus, enfrentaram dificuldades em sua casa. Por exemplo, engano, abandono, traição, brigas, ameaças, predileção. E tudo isso nos lembra que esses homens viveram assim como nós vivemos fora do jardim. Nós, e consequentemente nossas famílias, somos alvos do pecado e dos efeitos do pecado. Por isso, não há famílias perfeitas após a queda. Mas algo que marca não só esses homens, não só os patriarcas, não só as famílias apresentadas na Escritura, mas igualmente as nossas famílias, é que, embora, meus irmãos, nós passemos por dificuldades e problemas nos relacionamentos, ou problemas de qualquer outra natureza, nós temos ao nosso lado um Deus que sempre cumpre os seus propósitos e nos assiste com graça e misericórdia, a graça e a misericórdia que transbordam as nossas fraquezas.
Dito isso, hoje eu quero olhar com os irmãos alguns recortes da vida de José, filho do patriarca Jacó, né? A família de Jacó é muito importante para a história da redenção e José é um personagem muito importante para a história do povo de Deus. Há inúmeros pormenores na vida de José, na trajetória de José. Eu não vou trabalhar todos eles, né? Mas eu me proponho a focar basicamente no relacionamento de José com seu pai e os seus irmãos. E à luz de recortes de alguns textos, nós veremos uma família que conhecia o Senhor, que era uma família que pertencia à aliança, mas que em sua história traz momentos de traição, engano, orgulho e de culpa, mas que, acima de tudo, uma história que nos aponta para a graça de Deus, que suplanta as nossas fraquezas e traz restauração. Quando nós olhamos para o nosso texto, principalmente aí nos versos 2 e 3, nós observamos que José, ele era um adolescente. José era um adolescente de 17 anos. Ele acompanhava os rebanhos com seus irmãos. Ele era assistente, como nos diz o texto, de Dan, Naftali, Gade e Assé, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de Jacó. E José trabalhava com eles. José, o texto vai nos dizer que ele sempre entregava a seu pai Jacó aquilo que seus irmãos faziam de errado, né? O famoso X9. Eu não vou dizer como é que a gente chama lá em Pernambuco, né? Porque eu acho uma palavra desagradável. Mas é um X9. Aquela pessoa enredeira, né? Você sabe que é um enredeiro, né? Um enredeiro é uma pessoa que entrega... É um X9, você já entendeu. Mas por mais que isso nos aponte para o fato de que José era um adolescente dedo duro, talvez Jacó suspeitasse da maldade dos seus filhos e pedisse a José que fosse uma espécie de informante. Nós não sabemos o porquê que ele fazia isso, né? Nesse caso, ele estaria obedecendo a seu pai. Mas o texto nos aponta para um fato complicado nessa relação, o verso 3. O verso 3 inicia dizendo que Israel, ou seja, Jacó, ele amava mais José do que todos os seus filhos. Meus irmãos, perceba a gravidade do que está sendo dito aqui. E quando nós damos um passo atrás e voltamos para a juventude de Jacó, nós vemos que ele precisou lidar com essa realidade, a realidade da predileção dentro da sua casa. Se você olhar para Gênesis capítulo 25, verso 28, o texto lá vai nos dizer que Isaac amava mais Esaú, porque se saboreava de sua caça, e Rebeca, porém, amava Jacó. O pai de Jacó amava mais o irmão dele, e a mãe de Jacó o amava mais. Ou seja, dentro da família de Jacó, ele precisou lidar com o favoritismo e a predileção dos seus pais. Ou seja, o padrão de relacionamento que Jacó experimentou no seu lar e que causou discórdia e frustração na sua família de origem, aparece mais uma vez agora na sua própria casa, onde ele, Jacó, é o autor. Eu quero refletir com os irmãos nesse ponto, no seguinte aspecto. Há um aspecto pedagógico no ambiente familiar. Há um aspecto pedagógico no ambiente familiar. Os pais, eles transmitem algo para os seus filhos. Os pais transmitem não só com palavras, mas também como conduzem o próprio ambiente familiar. O ambiente familiar, ele pode influenciar positivamente ou negativamente a próxima geração. E as consequências dessa realidade abrangem muitas áreas da vida. É dentro de casa, por exemplo, observando o seu pai, que o filho tem um exemplo de masculinidade, que a filha tem um padrão que ela provavelmente buscará no seu marido, porque é a realidade primeira que eles conhecem. É no trato do pai com a mãe que o filho aprende, por exemplo, a tratar uma mulher. A mãe, de igual modo, com seu modo de agir, ensina a sua filha, comunica a sua filha como ser uma mulher, uma esposa. E tantas outras questões, meus irmãos, poderiam ser pontuadas para dizer que, em certa medida, os pais comunicam a todo instante algo para os seus filhos. Isso nos aponta para a verdade de que, sim, o ambiente familiar ele é pedagógico. Que tipo de ensinamentos nós estamos deixando para os nossos filhos? Que tipo de chefe do lar estamos construindo para uma família que vai surgir a partir do nosso menino? Que tipo de esposa e de mãe estamos entregando para uma futura família
que surgirá a partir da nossa filha. Esse é, sem dúvidas, um grande desafio para nós. É claro, meus irmãos, que isso não garante que nossos filhos serão bem-sucedidos na vida, não é? E que eles, no momento oportuno, converterão a Cristo Jesus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero apontar para os irmãos é que, de fato, há um trabalho a ser feito, e tudo isso aponta para a nossa realidade enquanto pais, mães, tios e avós, sobre todos aqueles que o Senhor nos confiar. Assim, nos cabe tão somente fomentar um ambiente familiar saudável, ordeiro, pautado na Escritura para o nosso próprio bem, para o bem da nossa família e para a glória de Deus. O verso 3 ainda nos diz que Jacó fez uma túnica longa para José. Outras traduções, talvez a sua, acrescentam que essa túnica era colorida, era chamativa e era elegante. Tratava-se, meus irmãos, não daquela vestimenta normal de um operário em que eles iam trabalhar normalmente. Não. Era, de fato, algo especial, diferente da túnica comum. José estava, portanto, destacado dentre os seus irmãos. Esse era um amargo lembrete que José era, de fato, o favorito do seu pai. E o que é que isso vai causar dentro daqueles irmãos? Amor, união, compreensão, né? Vamos dar as mãos e seguir juntos? Não. Isso vai fomentar, meus irmãos, ciúme, inveja, comentários negativos, desunião e até tentativa de homicídio. Tudo isso porque Jacó repetiu os mesmos erros do seu pai. É por isso, meus irmãos, que mesmo sabendo que o ambiente familiar ele contribui para a formação dos filhos, precisamos considerar que os exemplos negativos não devem ser imitados. Aquilo que eu aprendi dos meus pais e que não serve para a minha vida e para a minha família, eu não devo imitar. Seja comportamento, modo de falar e principalmente o favoritismo e a predileção de um filho. Na verdade, pais não podem manifestar preferência por nenhum dos filhos. Mesmo que haja uma conversa mais fluida com um, né? Mesmo que um filho seu torça pelo Santa Cruz, o mesmo time que você, né? O outro torce para o esporte e você não compactua com ele. Brincadeira, mas mesmo que haja uma conversa mais fluida com um, mesmo que haja gostos parecidos com o outro, os pais precisam falar sempre a mesma linguagem se quiserem construir um lar saudável e não fomentar desunião e discórdia dentro de casa. Precisamos almejar ter um relacionamento familiar, um ambiente familiar, onde haja harmonia, união, amor e paz. Isso requer diálogo, vivência e principalmente dependência do Senhor. Clame ao Senhor e peça para que o seu lar seja sempre conhecido como um lar temperante, onde as bênçãos do Senhor e os frutos do Espírito sejam visíveis e constantes, não apenas para um membro em particular, mas para toda a família. O que vemos é, infelizmente, aqui é que Jacó foi alguém que repetiu o erro dos seus pais e fomentou ódio entre os seus filhos. E toda essa situação, meus irmãos, de preferência e favoritismo, ficou tão evidente para os irmãos de José, a ponto deles chegarem a odiá-lo. E é isso que o texto nos diz. Eles odiavam José ainda mais. E o verso 4 é importante para esse entendimento, que ele nos diz: vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, isso era visível, era notório, as pessoas percebiam isso e parece que Jacó não fez questão alguma de ocultar essa realidade. O texto vai nos dizer que, vendo isso, eles passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. Esse verso exemplifica a consequência do pecado de Jacó e de seus filhos. O texto nos diz que os irmãos de José não conseguiam falar com ele pacificamente. Eu sei que há outras traduções aqui que trazem uma outra expressão, mas eu quero que você atente para o fato de que a palavra para conseguiam ou podiam, ela no original ela tem um sentido de estar habilitado para fazer determinada coisa. Mas eu quero que você observe a negativa antes disso. O texto nos diz que eles não conseguiam, que eles não estavam habilitados a dirigir a palavra a José de modo pacífico. Os irmãos de José estavam com tanto ódio a ponto de não ter nenhum tipo de inclinação para sequer saudá-lo,
se quisermos traduzir literalmente. Então, perceba a gravidade do pecado aqui sendo exposto. Meus irmãos, eu tenho certeza que esse é um dos estágios mais baixos de qualquer relação. Esse é um dos estágios mais baixos de qualquer relação. Por exemplo, quando dois amigos de longa data, né, muito próximos, mas que a partir de determinado momento eles não se falam mais por uma desavença, isso é muito triste. Não sei se isso já aconteceu com os irmãos. Ou quando dois colegas de trabalho não se cumprimentam mais devido a algum desentendimento, isso também é muito triste. Mas eu quero que você pense uma coisa, se isso é triste, terrível, no nível da amizade, do simples relacionamento corporativo, imagine a nível familiar. Pense no quanto é horrível quando há uma desavença e duas pessoas da mesma casa não conseguem mais se falar, não trocam mais palavras, evitam o encontro, mudam os horários de chegada, mudam o horário de saída para não esbarrar com o outro. Muitas vezes são casais que vivem debaixo do mesmo teto, mas que não se comunicam. São os pais que ignoram seus filhos, filhos que ignoram seus pais, irmãos que ignoram irmãos. Há muitas famílias que ainda hoje passam por essa terrível situação. Mas a nível mais profundo, eu penso que esse verso exemplifica não apenas a consequência do pecado de Jacó e de seus filhos, mas também a nossa própria realidade enquanto pecadores diante de Deus. Se esses exemplos também são terríveis a nível familiar, imagine na nossa relação com Deus. Eu creio que esse verso ele descreve aquilo que o pecado faz conosco. O homem natural, ele, a parte de Cristo, ele não consegue amar a Deus por conta da sua própria natureza pecadora. Nós não estamos sequer habilitados a nos achegarmos a Ele. E é isso que o nosso pecado faz, nos afasta de Deus. Nós não temos a inclinação alguma natural para Deus, da nossa parte para com Deus. Então perceba que esse é um problema comportamental, sim, quando duas pessoas debaixo do mesmo teto, da mesma casa, não se comunicam por qualquer motivo que seja. Isso é um problema comportamental, sim, quando isso acontece a nível das nossas amizades, em diferentes tipos de ambiente. Mas eu quero que você atente para o fato de que este é um problema ontológico. É um problema do ser, da natureza do homem. É o fato de que todo o seu ser é naturalmente inclinado para o pecado. E esse é, de fato, o princípio de todas as nossas mazelas. Nós estamos alienados de Deus e isso atinge todas as áreas da nossa vida. É por isso que eu creio que, assim como a família de José precisava de uma intervenção divina, eu e você também precisamos de uma intervenção divina. Meus irmãos, tem situações na nossa casa, na nossa família, que só Deus pode resolver. E Ele resolve. Precisamos de reconciliação. E pela graça, o próprio Deus providenciou isso para nós, ao nos enviar o seu amado Filho Jesus, para viver a nossa vida e morrer a nossa morte, para que, livres da tirania do pecado, estivéssemos agora habilitados a nos achegar a Deus. A narrativa avança e nós vemos os desdobramentos do ódio dos irmãos para com José. O verso 5 nos diz que José teve um sonho, né? E nesse sonho, conforme vai nos dizer aí a partir do verso 7 e 9, esses versos descrevem esse sonho, e ambos os sonhos apontam para o fato de que seus irmãos estariam diante dele, os reverenciando. E se aqueles homens já odiavam José, agora com esses sonhos, sabendo que estariam aos pés de José, meus irmãos, o ódio crescia ainda mais. O verso 11 nos diz que seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai guardava isso no coração. O fato de Jacó guardar isso no coração indica que ele, mesmo talvez se sentindo confuso com aquilo, né, ou promovendo aquilo de alguma maneira, ele considerou que o sonho poderia tornar-se realidade. José seria de fato o maior dentre os seus irmãos. Com tudo isso, os irmãos de José desejam matá-lo, mas eles tiveram uma brilhante ideia, né? Não vamos matá-lo não, vamos jogar ele dentro de um poço, né?
um poço vazio no deserto. E ao ver uma caravana passar, eles vendem José como escravo aos ismaelitas. Depois matam o animal, tingem a túnica de José e dão a Jacó, dizendo que o animal despedaçou José. E a partir desse ponto, na narrativa, nós vemos o Senhor se revelando de modo cada vez mais claro na vida de José e na vida dessa família, como um Deus que controla os detalhes da história. De uma perspectiva humana, parece que José, ele foi vítima do acaso. Ele foi para o Egito, como os irmãos bem sabem, né? Ser servo na casa de Potifar. Ele foi acusado em determinado momento pela esposa do seu senhor. De lá ele foi para a prisão e parece que a sua vida está sendo governada por pessoas que querem prejudicá-lo a todo custo. Mas não. É Deus quem governa a vida de José, assim como governa a minha e a sua vida. E desse modo, mesmo estando na prisão, o Senhor Deus era com José de tal modo que ele ganhou a confiança do carcereiro, a ponto de ele ficar responsável por todos os presos daquela prisão. E assim, ele teve acesso aos demais cárceres e teve a oportunidade de interpretar 2 sonhos, o sonho do copeiro e o do padeiro, que também estavam com ele ali. E quando saem da prisão, na verdade o copeiro, né, ele não se lembra de José imediatamente, passam alguns anos, até que ele soube que Faraó teve 2 sonhos que o deixou apavoradíssimo. E diante disso, José é conduzido até a presença do Faraó para que lhe interpretasse os sonhos. Estamos resumindo aqui a história, mas fica um bom exercício para você ler a partir de Gênesis capítulo 37 até Gênesis capítulo 50, a história de José. Mas o capítulo 41, eu quero convidar você a ir até lá. Capítulo 41 de Gênesis nos mostra que Deus é quem habilita José a interpretar o sonho que o Faraó teve. E o sonho com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e um sonho com 7 espigas cheias e 7 espigas queimadas. Vejamos então Gênesis capítulo 41, a partir do verso 28. Exatamente como eu disse ao Faraó, Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. José, pela graça de Deus, ele interpreta sabiamente os sonhos, informando que viriam 7 anos de prosperidade e 7 anos de terra seca extrema, de uma seca extrema aqui naquela região. Aquela região poderia ter sido devastada com a fome. A fome poderia ameaçar a família da aliança, mas o Senhor já havia preparado o seu servo para preservar não apenas vidas, mas as suas promessas. A família de José, a família da aliança, também estava sendo ameaçada, mas o Senhor já estava cuidando de tudo. E José vai não apenas interpretar aquele sonho, mas dizer ao Faraó aquilo que ele precisa fazer. Construa celeiros, encha esses celeiros, para que no momento oportuno nós estivéssemos abastecidos para então usarmos esse tipo de alimento. E, diante disso, o Faraó coloca José como governador do Egito e diz, olha, não haverá ninguém acima de você, além de mim, na terra do Egito. O texto discorre e nós vemos que os 7 anos de fome vieram sobre aquela região. Jacó, seu pai, pai de José, ficou sabendo que havia fartura no Egito, envia seus filhos, exceto Benjamim, para ir lá comprar mantimento. E quando os irmãos de José chegam ao Egito, eles prostram-se diante de José. José os reconhece, lembra-se dos sonhos que teve. Os irmãos não reconheceram José, mas José dialoga com eles, busca extrair deles outras informações, a ponto de colocar aqueles irmãos 3 dias na prisão, a fim de ganhar algum tempo. Alguns entendem que José poderia ter imediatamente se revelado àqueles irmãos e realizado uma bela reunião familiar ali. Mas o fato
é que Deus precisava conduzir os irmãos de José a um ponto que admitissem as coisas perversas que haviam feito ao seu irmão e ao seu pai. E Gênesis capítulo 42, a partir do verso 21, nos mostra um dos momentos mais importantes da vida dessa família. O momento em que o texto nos mostra pela primeira vez que os irmãos de José admitiram a sua culpa. Gênesis capítulo 42, a partir do verso 21, nos diz assim o texto. Então disseram uns aos outros, na verdade, nós somos culpados com respeito ao nosso irmão, porque vimos a angústia da sua alma quando nos rogava e não quisemos atender. É por isso que essa angústia está vindo sobre nós. E Rúben lhes respondeu, não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não quisestes ouvir, por isso agora o seu sangue está sendo cobrado de nós. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Então José se retirou e chorou. Meus irmãos, nesse ponto da narrativa, mais de 20 anos já haviam se passado, desde quando José foi vendido por seus irmãos como escravo, até esse momento em que José encontra com seus irmãos face a face. Tanto tempo se passou e possivelmente durante todo esse tempo os filhos de Jacó também fossem assombrados pela lembrança de ter vendido o irmão inocente como escravo. Quantas vezes a nossa consciência consegue desenterrar o passado e provocar um sentimento amargo em nós? A consciência daqueles homens trouxe à tona um pecado terrível e esse pecado produziu culpa no coração deles que já se arrastava por 20 anos. Eu sei que há muita gente que faz o mal e vive como se nada tivesse acontecido, não é verdade? Mas não foi isso que se deu com os irmãos de José. Eles, em determinado momento, reconheceram a sua culpa e o pecado que tinham cometido contra José. Na verdade, meus irmãos, o mundo, ele nos encoraja a fugir da culpa. O mundo nos encoraja a fugir da culpa. Para o mundo, reconhecer o nosso pecado é uma ofensa, pois nós estamos mostrando fraqueza. E demonstrar fraqueza é se colocar numa posição de humilhação. Por isso, é preciso fugir da culpa. É isso que o mundo tem pregado. Mas a culpa, veja, é uma aliada no processo de restauração. Toda vez que o pecado que vier atrelado a ela for confessado, não apenas diante da parte ofendida, mas principalmente diante de Deus. Eu sei que há casais que precisam confessar a culpa por algum pecado cometido contra o outro. Há pais que precisam, talvez, confessar determinado pecado contra o seu filho. Os filhos igualmente aos pais, um irmão para outro irmão. Há amigos que precisam se achegar um ao outro, ou talvez você se sinta culpado por um pecado cometido contra alguém que já não está mais aqui desse lado da existência, uma pessoa que não pode mais nem te ver, nem te ouvir. Há quanto tempo você carrega esse fardo que não pode mais suportar? Eu encorajo você a confessar primeiramente diante de Deus e em Deus buscar o alívio que você tanto precisa. E em consequência disso, se houver oportunidade, busque o outro e igualmente peça perdão. Então perceba que quando nós cometemos um pecado contra o outro, nós estamos cometendo um pecado primeiramente contra Deus. Se nós pecamos contra o nosso cônjuge, nós não pecamos primeiramente contra o nosso cônjuge, mas tão somente para com Deus. Devemos nos achegar ao outro, sim, mas em primeiro lugar, o nosso primeiro movimento deve ser pedir perdão ao Senhor, a Deus, clamar a Ele. O salmista Davi, no Salmo 32, ele mostra os danos que a culpa e o pecado não confessado faz na vida de um homem, ao mesmo tempo que nos aponta para a cura e o perdão que nós tanto precisamos. O Salmo 32 é belíssimo. Agostinho chegou a dizer que esse aqui era um dos seus salmos favoritos. Estava diante dele no seu leito de morte. O salmista nos diz, Davi, no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Agora, veja o movimento que ele vai fazer. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Porque tua mão pesava sobre mim, de dia e de noite.
Meu vigor se esgotou como o calor da seca. Confessei-te o meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Perceba como o pecado e a culpa são nocivos à alma e o coração de um homem. O pecado sendo levado, meus irmãos, em banho-maria, a culpa sendo conduzida por muitos e muitos anos, vai adoecendo e vai te matando por dentro. Há pessoas que estão literalmente doentes porque carregam culpa. Não confessaram o seu pecado e não obtêm misericórdia. Esses dias eu ouvi de uma irmã algo que eu não gostaria de ter ouvido. Mas não tenho nem um ano de ministério pastoral, mas eu já entendi que tem coisas que a gente acaba ouvindo mesmo assim. Ela chegou para mim e disse assim: eu não me sinto perdoada. Eu não me sinto amada por Deus. Uma cristã, ela membro de uma igreja. E ela falou: eu sei que eu vou para o inferno. Falei: que é isso, irmão? Não sei. Eu tenho um aborto, meu filho. Eu cometi um aborto. E eu nunca me perdoei por isso. Há pessoas, meus irmãos, que arrastam culpas e pecados por muitos e muitos anos, mas que não encontraram um genuíno perdão em Cristo Jesus. Ou se sentem culpados e acreditam que a graça de Deus não é suficiente para suplantar esses pecados. Mas se o mundo tem a culpa como algo a se ocultar, para o cristão a culpa é um presente às claras. Por quê? Porque esse sentimento nos leva à única esperança que nós temos. Por isso, para vencer a culpa, é preciso reconhecer o pecado, confessar o pecado, ter a consciência de que só Deus pode perdoar o seu pecado. E quando nós reconhecemos isso, nós não encontramos outro caminho senão o da cruz de Cristo Jesus. Precisamos ir até a cruz e, de fato, compreender o amor que foi demonstrado por mim e por você na obra perfeita de Cristo Jesus para nos lavar de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer injustiça, de toda e qualquer miséria e mazela da nossa própria vida. O sangue de Cristo é capaz de nos libertar, de nos lavar e de nos remir da nossa pior mazela, meus irmãos. E nós precisamos nos apegar nessa verdade. A culpa na família de José, ela foi exposta. A ferida estava aberta. E se José, que era humano, perdoou plenamente seus irmãos, quanto mais fará Deus a qualquer pessoa que confesse suas culpas e pecados perante ele. O texto ele avança ainda mais e nós vemos a graça sobre essa família. À luz da narrativa de Gênesis, nós vemos que José ele perdoa seus irmãos, traz para perto de si o seu pai, né, bem como toda a sua casa para o Egito. E Jacó, que havia passado apenas 17 anos com José, antes dele ser levado como escravo, agora passa seus últimos 17 anos de vida na terra do Egito com seu filho, onde morre com 147 anos. Mas dentro dessa história, algo muito interessante é que quando Jacó morre, surge uma situação, e o que nós vemos é simplesmente a graça de Deus sendo derramada nessa família através da vida de José. Gênesis capítulo 50, a partir do verso 15, nos diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Os irmãos de José, por um instante, acharam que a presença de Jacó era o que lhe sustentava naquela terra. Talvez eles vivessem esses 17 anos à sombra do medo.
se arrastaram 20 anos com a culpa no lombo, né, nas costas, agora passaram 17 anos à sombra do medo, apreensivos com o que poderia acontecer quando Jacó morresse e eles estivessem a sós com José. Para eles, a vingança de José seria o trunfo da justiça, mas não. Quem triunfa nessa família e em nossa própria casa, em nossa vida, meus irmãos, é a graça de Deus. Quem triunfa é o perdão, e José havia perdoado definitivamente os seus irmãos. O pastor batista Isaltino Gomes Coelho Filho, em um livreto sobre família, ele traz uma manchete do jornal O Globo que relata a seguinte situação. Manchete: vingança. Flora vai apanhar da própria filha. E a seguir, a explicação do enredo da novela diz assim: a mocinha diz que não entende como pode ser filha de uma pessoa fria e má como a vilã. Perceba que o que está sendo apresentado aqui. A mocinha é a filha que quer bater na mãe, que é a vilã, que não entende como pode ser filha de alguém assim. Eu sei que é meio confuso, mas é isso mesmo. Observe a linguagem que foi passada. O perdão é desconstruído e a vingança é exaltada. Você já passou por uma situação familiar constrangedora que seria um prato cheio para a vingança? Não se manifeste. Talvez uma traição, engano, discussão, briga, ciúme. Situação essa que aos olhos do mundo seria uma boa oportunidade para você dar o troco e você se vingar. Um dos principais sinais, meus irmãos, de que Deus está de fato agindo em nossa vida é o fato de que exercermos o perdão. O fato de que nós exercemos o perdão. Saber perdoar é de fato uma grande virtude. Portanto, nesse caso, a vingança para o cristão nunca pode ser uma opção. Há uma célebre frase de um filósofo mexicano chamado Seu Madruga, que diz que a vingança nunca é plena. Os irmãos podem falar mais alto, A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Esse é o grande filósofo Madruguinha. E embora essa frase tenha se tornado popular, ela tem um forte embasamento bíblico. O apóstolo Paulo escreveu uma exortação à igreja de Roma sobre vingança, dizendo: olha, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, Paulo vai nos dizer: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Percebam que, biblicamente, nós não temos escolha. Precisamos amar. Precisamos perdoar. O perdão precisa ser uma constante, não só nos demais relacionamentos, mas principalmente no ambiente familiar. Eu sei que é mais fácil perdoar os de fora do que os de dentro, Muitas vezes o movimento é esse. Nós costumamos perdoar com mais facilidade os de fora, aqueles que nós não conhecemos tão bem assim, mas aqueles que estão perto da gente ali, que conhecem de fato a totalidade da nossa vida, é sempre mais difícil. Mas eu quero que você atente para o fato de que é contraditório ver alguém que foi perdoado por Deus, mas que alimenta em seu coração o desejo de vingar-se do seu irmão. Imagine se Deus fizesse isso por nós. Estaríamos perdidos. Independentemente do que aconteceu ou acontece em seu ambiente familiar, eu encorajo você a nunca se vingar, mas sempre perdoar. Não há limite para o perdão, assim como também não há limite para o perdão de Deus por nós. José, ele nunca quis vingar-se de seus irmãos. Ele entendeu que no nível mais excelente era Deus quem estava governando a sua vida. José não estava à mercê do acaso. Ele, de fato, compreendeu que o mal planejado contra ele havia se tornado em bem, segundo a vontade de Deus. Na história de José, nós vemos claramente que o nosso Deus, ele ama a família.
Nós somos feitos para viver na companhia de outras pessoas e a família é o primeiro ambiente social que nós somos inseridos. Com o pecado, esse ambiente ele tornou-se problemático, assim como todas as áreas da nossa vida. Por vezes, um ambiente difícil, mas nunca deixou de ter um propósito divino. Os membros do lar devem sempre buscar companheirismo, estar sempre em acordo, lutar pela paz e o amor, a fim de preservar um ambiente familiar. E é isso que a história da família de José nos mostra. Mesmo com traição, ciúmes, inveja, orgulho e culpa, há sempre espaço para o amor, o perdão e a graça na família. Como disse o próprio apóstolo Paulo, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Mas eu creio que para o cristão existe ainda uma forma mais maravilhosa de ler essa história. Pois eu creio que José é uma das ilustrações mais ricas de Jesus no Antigo Testamento. José tipifica Jesus por ser amado por seu pai e ser obediente à sua vontade. Rejeitado por seus próprios irmãos, vendido como escravo, acusado falsamente e castigado injustamente, e por fim, elevado de um lugar de sofrimento para um trono de poder, salvando desse modo seu povo da morte. Exatamente como José, Deus reverteu as más intenções das pessoas a fim de realizar a libertação. Mas a maior diferença é que o relato diz apenas que José morreu, enquanto Jesus Cristo, de fato, deu a sua vida na cruz, porém foi ressurreto da morte, garantindo para todo aquele que nele crê plena salvação. É por isso que, como filhos de Deus, pela fé em Cristo, nós podemos nos alegrar uma vez que nossos pecados foram perdoados. Mas ao contrário dos irmãos de José, que após a morte do seu pai rememoraram seus pecados e acharam que José se vingaria, nós podemos ter a certeza de que nossos pecados foram não só perdoados, mas esquecidos, atirados nas profundezas do mar, apagados e não mais lembrados. Os irmãos de José receberam dele um lar onde morar, trabalho a fazer, alimento para comer e assim tiveram suas necessidades supridas. E eu creio que esse relato ilustra para nós aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos garante. Ele é quem nos prometeu que jamais iria nos deixar. É Ele quem prometeu suprir todas as nossas necessidades. Nós temos um irmão mais velho, Cristo Jesus, que caminha ao nosso lado e que intercede a todo instante por nós, junto ao nosso Pai Celestial. Vivamos, pois, à luz dessas verdades e apliquemos às nossas famílias, ao ambiente familiar, aquilo que primeiro nos alcançou por intermédio de Cristo Jesus: amor, esperança, reconciliação, libertação, perdão e graça. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor não levou nossos muitos pecados em consideração, mas o Senhor nos amou quando éramos teus inimigos, pecadores, inclinados a qualquer outra coisa, mas não ao Senhor. Mas o Senhor enviou o seu único Filho para vir a esse mundo, teu Filho amado, unigênito, para viver a nossa vida, morrer a nossa morte em nosso lugar, ó Pai. O Senhor ressuscitou dentre os mortos e o Senhor de fato nos aceita. Aceita todos aqueles que encontram-se em Cristo Jesus. Todos aqueles que fazem da obra de Cristo Jesus fonte de vida e de salvação. Louvamos ao Senhor porque, a despeito dos nossos muitos pecados, o Senhor nos perdoou. Porque a culpa não tem mais poder sobre nós cremos nisso. Não há mais condenação para aqueles que encontram-se em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado por essa obra perfeita, Pai. Muito obrigado porque nós somos lembrados nessa manhã que, ó Pai, nós temos de fato genuíno perdão no Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos habilite, nos capacite a fomentarmos e construirmos um ambiente familiar saudável para o bem da nossa família e para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude a criar os nossos filhos debaixo do Evangelho, mas que, acima de tudo, eles possam enxergar em nós pessoas que vivem o Evangelho, que conhecem o Evangelho e que vivem em sua vida prática, ordinária, o Evangelho, que confiam no Senhor a tempo e fora de tempo. Nos ajuda, Pai, é o que nós te pedimos.
Abençoa essa igreja, as famílias dessa igreja, de forma que essa igreja seja contada como uma igreja que tem famílias fortes, porque essa é uma igreja forte. Que teu evangelho possa sempre brilhar, assim como já tem brilhado aqui nessa localidade. Abençoa o pastor Júlio e Clay à frente desse trabalho, de forma que o teu filho sempre seja um arauto da verdade, do evangelho, aqui e onde ele estiver. É o que nós te pedimos, Pai, com perdão dos nossos pecados. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,